Meu povo, muito bom dia. Estamos aqui de novo, voltei a fazer os vídeos no YouTube. Para vocês que gostavam, estamos de volta. Agora, Copa do Mundo. E eu vou fazer um resumo para vocês, análise dos jogos todos os dias na Copa do Mundo. Então, todo dia vai ter vídeo novo. Esse vídeo vai ser postado na sexta, pelo meio-dia, mas eu tô gravando agora logo depois do jogo de estreia do México contra a África do Sul, 2-0 pro time do México. Vamos começar, né? Então, o time do México foi melhor o jogo inteiro, né? Dominou o jogo, o time da África do Sul não conseguiu jogar, não conseguiu implantar esse estilo de jogo, até tentou várias e várias vezes sair com a bola, sair jogando, pra tentar construir. Às vezes tentava bolas longas, com fatiada do zagueiro buscando atacante. Nenhuma das dois estilos de jogo dava certo pro time da África do Sul. E o México superior o jogo inteiro, né? Não foi perigoso o jogo inteiro, foi perigoso em várias partes do jogo, mas teve momentos ali que o jogo ficou meio morno, assim, um negócio meio, né? Não fede nem cheira, toca pro lado, toca pro outro. Mas o time do México foi muito melhor, né? No primeiro lance de ataque praticamente do jogo, com 2-3 minutos de jogo, se eu não me engano, teve a porrada do Jiménez, que o goleiro da África do Sul fez uma defesaça e um bom jogo do goleiro da África do Sul, tá? Apesar de ter sofrido gols, sofrido 2 gols, etc., fez algumas defesas muito importantes, não foi só essa, no começo do jogo, e tentou salvar o time da África do Sul, que não se ajudou, né? Então, com 9 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, o México faz 1-0 com o gol do Quiñones, né? Um erro de saída de bola da seleção da África do Sul, uma pressão muito forte do México, que eles tentaram o jogo inteiro ficar pressionando lá em cima a saída de bola da África do Sul. Algumas vezes a África do Sul conseguia sair jogando bem e clareava um pouco o campo, mas na maioria das vezes isso resultava em erro de passe, como aconteceu no gol, né? Então, um erro de passe do volante da África do Sul, sobra a bola no pé do Quiñones e ele tenta bater cruzado, a bola entra embaixo das pernas do goleiro, faz 1-0, né? O Quiñones podia ter servido o Jiménez, né? Podia ter tocado pro lado, mas 1-0 pro time do México. Logo depois disso, o jogo ele vai ficando um pouco morno ali, o México com a bola, mas sempre toque de lado, virando a bola, assim, o jogo meio morno, bate e volta, não muitas chances. Até que lá pelos 40 do segundo tempo, 41 do segundo tempo, né, 40-41, o México ele tem 2 chegadas muito perigosas, né, outra defesaça do goleiro da África do Sul na cabeçada do Jiménez, que ele pega, e no lance seguinte, a bola sai da área, volta, o Quiñones acha uma chapada na trave que traz muito perigo pro time da África do Sul, mas o primeiro tempo acaba em 1-0, né? A África do Sul não conseguiu criar muito no primeiro tempo, não conseguiu implantar seu estilo de jogo, o jogo inteiro praticamente, mas assim, primeiro tempo, a primeira chegada da África do Sul foi com 36 minutos de jogo, a cabeçada do Foster, que foi pra fora, né? Ali talvez a única chance que tenha chegado perto do gol da África do Sul, não vejo a África do Sul, inclusive, vejo a África do Sul como talvez o saco de pancadas do grupo, né? Mais tarde a gente vai ter Coreia do Sul e República Tcheca, que vai estar nesse mesmo vídeo, a análise, né, que eu vou vir aqui depois do outro jogo, vim falar pra vocês, mas eu acho que o meu palpite é que a África do Sul vai ser a lanterna do grupo, acho que vai perder talvez os 3 jogos, talvez consiga arrancar um empate ali contra uma República Tcheca da vida, mas eu não sei, né, uma Coreia do Sul com o som mais velho, não é mais o mesmo som. Mas eu ainda acho que a África do Sul vai ser a lanterna desse grupo, tá? E acho que não vai conseguir passar nem em terceiro lugar. Segundo tempo, as equipes voltam, né? A África do Sul fica com 1 a menos, né? Expulsão ali, primeira expulsão do jogo, né? Que o jogo teve 3 expulsões. Primeira expulsão do jogo sai ali com o atacante do México, não lembro o nome dele agora, mas sai cara a cara com o goleiro, ele corta, na verdade, né, eles estão lado a lado assim, o jogador do México entra na frente do defensor da África do Sul, que é atropelado, cai quase dentro da área, por isso aqui não foi um pênalti, mas não foi pênalti, falta muito perto da área. Primeiro expulsão indiscutível pra mim, pode falar que foi um lance interpretativo, que o jogador do México se jogou na frente, mas assim, ele atropelou, né, o defensor da África do Sul atropelou o atacante do México, não tinha o que fazer.
cartão vermelho muito bem dado. E até aí o Wilton Pereira fazia um muito bom primeiro tempo de arbitragem e um bom começo do segundo tempo com a arbitragem dele. Não estava errando, estava controlando o jogo quando precisava controlar, quando não precisava dar falta ele não dava todas as faltas, não picotava tanto o jogo, até que o segundo tempo vai se desenvolvendo, aquele joguinho um pouquinho morno ainda, né? E aí a gente tem o segundo gol do México, né? Cruzamento do ponta pro Jiménez de cabeça fazer o 2-0, seu primeiro gol em Copas do Mundo, na sua quarta Copa, ele conseguiu fazer o primeiro gol agora, né? Atacante Jiménez de Europa, Benfica, Wolverhampton, um dos grandes ídolos da seleção mexicana, mas só conseguiu fazer seu primeiro gol em Copa agora. É uma história muito bonita, né? O Quiñones também fez seu primeiro gol em Copa agora, o Quiñones que, pra mim, assim, acho que indiscutivelmente, tá? Mas na minha opinião, Quiñones, melhor jogador em campo, tá? Jogou demais o Quiñones desde o começo, desde o gol que ele fez no começo do jogo, sempre conseguindo driblar, tabelar, chutar, de onde ele recebia a bola, ele chutava no gol, sempre oferecendo muito perigo à meta da equipe da África do Sul, certo? Aí o jogo segue depois do 2-0, tem uma outra expulsão, que aí eu acho que já é um lance bem interpretativo, bem duvidoso do Wilton, né? Eu acho que eu daria esse vermelho sim, porque conta como agressão ali, ele deu um soco, meio que não foi um soco, né? Mas pegou, e eu acho que eu daria vermelho. E aí depois a gente tem a expulsão do jogador do México, que pra mim não foi pra vermelho, tá? Eu acho que podia ser algo mais interpretativo ali, não sei, eu não daria o vermelho. E aí a gente começa a questionar um pouco do Wilton Pereira Sampaio, né? E a gente tem a cena, né, extremamente bizarra, engraçada, que vai virar meme, não tem o que fazer, do Wilton Pereira Sampaio falando inglês e o Mudal, né, jogador da África do Sul, olhando pra cara dele assim, todo mundo sem entender, ele tentando falar inglês, falando meio embolado, the defender, blá, 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 enfim, se embolou todo. Vai virar meme, obviamente, né, não tem jeito, o Wilton Pereira Sampaio, que é muito criticado aqui no Brasil. Então, assim, ele tava indo bem, chegou no final ali, começou a querer ganhar autoridade demais no jogo, deu um vermelho, que beleza, pode ter sido dado o vermelho o segundo vermelho para a equipe da África do Sul. Agora o vermelho para a equipe do México, acho que já foi passado ponto, erro de arbitragem, e é o Wilton Pereira Sampaio, né, gente? É isso aí. No mais, acho que o jogo é isso, não tem muito mais o que falar. O jogo ele não foi um jogo extremamente cheio de coisas, assim, tirando a belíssima abertura, né, do show de abertura da Copa do Mundo. Assim, achei um jogo meio morno. Os gols do México foram gols mais achados ali, né, não foram gols trabalhados. Um gol foi um cruzamento que o Jiménez dá de cabeça. Uma história muito linda, porque ele teve que operar o cérebro e agora voltou fazendo gol de cabeça, usando proteção na cabeça, inclusive, né? Mas não foi um gol achado, um gol trabalhado ali, foi mais um gol achado, né, no caso. E o primeiro gol da equipe do México foi pressionando, né? Erro de passe da equipe da África do Sul e um chute ali que talvez um goleiro melhor não tomaria, né? Embaixo das pernas, enfim. Acho que a equipe do México devia ter aproveitado e feito mais gols. Pela diferença de qualidade que foi, pela dominância que teve no jogo. Mas é isso por enquanto, rapaziada. Acho que não tem mais muito o que falar mesmo, foi o que eu disse, o jogo foi meio morno. E eu vou voltar nesse mesmo vídeo para a análise da Coreia do Sul e República Tcheca. E depois da análise eu ainda vou trazer para vocês meus palpites para os jogos de amanhã, né, do grupo do Canadá. Então, meus palpites para placares e etc. E a gente vai aqui marcando nos vídeos quantos eu acerto, quantos eu erro. Vamos ver se eu entendo um pouquinho de futebol, né? Assim, é isso, rapaziada. Já já a gente volta. Tô de volta, né? Não consegui gravar ontem porque o jogo acabou muito tarde, tive que dormir. Mas estamos aqui. Agora são meio-dia e pouquinho, vou gravar esse vídeo, já vou postar. Vou tentar postar no máximo 1 hora para vocês. Análise do jogo de Coreia do Sul e República Tcheca, que foi 2-1 pra Coreia. Perdi no bolão. Quem quiser acompanha o bolão do Futimesa lá. Eu posto todos os dias no meu Instagram pessoal, mas tem o Instagram do Futimesa que vocês podem visitar. Projeto que eu tô participando, muito bacana o projeto. Espero que vocês gostem, caso vocês forem lá. Eu cravei o primeiro jogo, né? Cravei o jogo do México. Achei que ia cravar os 2 jogos no 1-1. Até que a Coreia acha aquele golzinho chato, né? Pra mim. Mas pra eles foi uma festança em tanto. Cara, o jogo, assim, ele mostra a Coreia. O jogo inteiro foi melhor, né?
no começo do primeiro tempo meio morninho, meio xoxo, nada demais, assim, também, nada muito o que se falar. A Coreia bem mais com a bola, né? A República Tcheca atacava em momentos pontuais, quando recebia a bola, acelerava rápido e conseguia até oferecer perigo para o time da Coreia. Mas a Coreia criando bem mais chances, chegando mais ao ataque, né? Teve aquela bola do Son que ele corta, vai cortando, costurando todo mundo e chapa, e a bola vai para fora. Teve alguns outros ataques da Coreia que foram perigosos, mais perigosos do que os ataques da República Tcheca, né? E aí a gente tem um primeiro tempo que acaba assim com a impressão de que a Coreia vai ganhar o jogo, no segundo tempo com a impressão de que a Tchequia não vai conseguir fazer muita coisa, até que volta o segundo tempo, a Coreia ainda melhor no jogo, mas a Tchequia acha um latereio, né, um lateral direto para a área, um golzinho assim meio guerreiro, né, vamos falar da Coreia, da Tchequia, perdão. Eles abrem o placar. E aí não muda muito o panorama do jogo, tá? Não é depois do jogo, não me parece que a Coreia sentiu o gol, né? Depois do resultado fica fácil falar, mas não pareceu que a Coreia sentiu o gol, a Coreia continuou. Na verdade, a Coreia começou a atacar mais ainda a equipe da Tchequia, né? E a Tchequia começou a oferecer um pouco mais de perigo também para a equipe da Coreia. Então foi um jogo mais lá e cá no segundo tempo, né? Um bom jogo no segundo tempo, tá? Eu gostei muito do jogo, para quem quis se entreter, né, com o jogo, foi um jogaço, tá? Acho que só quem não gostou do jogo foram os tchequios, né, porque perderam o jogo, mas é um jogaço muito bom de assistir a partir do segundo tempo. No primeiro tempo meio assim, mas o final foi bom demais. Quem foi dormir no primeiro tempo perdeu, cara, mas foi um jogaço, tá? A Tchequia, depois do gol, começa a martelar mais vezes, mas não muito com a bola no pé, né? Não acho que também era o que a Tchequia queria fazer naquele momento. Assim, baseado no estilo de jogo deles, né? Meio que eles foram pro jogo pra isso mesmo, pra lutar por uma bola, não lutar por uma bola, né? Que parece que é contra a Espanha, vocês são da Espanha. Mas pra receber a bola e já acelerar e não ficar muito com a bola no pé, não. É o estilo dessa seleção da Tchequia, né? Mas aí a gente tem um jogo bem mais like-up, mais movimentado, e a Coreia empata o jogo. Um golaço de placa do jogador sul-coreano, né? Ele entra dentro da área, corta, deixa o zagueiro no chão e ainda cava por cima do goleiro. Eu acho, tá? Vou falar pra vocês que eu acho que o zagueirão da República Tcheca, que eu não lembro... Tchequia, né? Desculpa, eu tô errando o nome. Eu não lembro o nome dele, né? Mas quando o jogador sul-coreano cava, a bola vai indo lentinho, devagarinho, assim, e o jogador da República Tchequia... eu acho que ele podia ter tirado a bola, tá? Eu acho que se ele se atira na bola ali, ele consegue tirar o gol, mas não tirou o pé e deixou o espetáculo para a seleção da Coreia do Sul. Mais tarde um pouco, o jogo segue movimentado, a Tchequia acha outro gol, né? Um gol de falta, uma bola cruzada, assim, perfeita na cabeça do centroavante, mas estava impedido, então o gol não valeu. E aí eu acho que a partir desse segundo gol, o jogo vira todo da Coreia, assim, a Coreia começa a martelar, e logo, entre aspas, em seguida, acha um golzinho ali, meio que num contra-ataque, numa espécie de contra-ataque, e faz o 2-1, e vira o jogo. E depois do 2-1, a Coreia ainda fica um pouco com a bola, tal, mas vai chegando nos minutos finais e a Tchequia vai com tudo pra cima, né? Depois do gol anulado, eles trocam 3 jogadores, se eu não me engano. Não lembro se foi depois do gol anulado ou do primeiro gol mesmo, mas acho que foi depois do gol anulado. Eles trocam 3 e a Coreia mantém o time. E depois eles, enfim, alterações, etc. Mas depois do segundo gol da Coreia, a Tchequia começa a se soltar mais. Ir lá pra frente, chega no final do jogo, o goleiro da Coreia do Sul faz pelo menos 2 boas defesas para salvar a seleção da Coreia do Sul de perder os 2 pontos. E vira um jogo, assim, mais louco ainda, né? A Tchequia indo com tudo pra cima, bola na área, cabeceio, defesa do goleiro. E a Coreia do Sul saindo mais nos contra-ataques, né? Porque não precisava também sair muito. Cara, que jogador é o Son, né? Assim, a gente achava que ele não tinha mais nível, que ele não jogava mais porque ele foi pros Estados Unidos, quis sair do Tottenham, né, perdão, da Inglaterra, depois de uma temporada que ele foi campeão, uma história linda pelo Tottenham do Son, mas, cara, ele joga muita bola, né? Eu assisti assim, eu ficava pensando,
Pô, caramba, o cara realmente, assim, mesmo velho, ele ainda é a referência, né? A gente tem o Kim Min-jae, que é zagueiro do Bayern de Munique, a gente tem o Kang In-lee, que é do PSG, mas assim, cara, o Son, ele vai, assim, no primeiro tempo teve aquela que ele foi trazendo, chapava, mas sempre que a Coreia precisava de uma válvula de escape, assim, sempre que a Coreia não sabia o que fazer com a bola, eles davam a bola no Son, e o Son, que é o jogador diferente da seleção da Coreia, arrumava alguma coisa, assim, arrumava uma tabela, é muito difícil você ver o Son tocando pra trás naquele jogo, né? Ele joga demais. Mas eu ainda acho que o Kang In-lee, cara, ele fez um primeiro tempo, assim, o começo de primeiro tempo dele foi muito bom, né? Ele também desafogava muito a seleção da Coreia, então no meio de campo, às vezes ele conseguia sair de uma pressão de 2, 3 jogadores tchecos, conseguia achar belos passes e, cara, eu até não dei nota, não falei quem que foi o melhor em campo do jogo passado, mas eu vou colocar o Quinones mesmo, porque jogou demais. Mas pra esse jogo, cara, eu aprecio demais o futebol do Son. Só que eu vou dar o prêmio de melhor do jogo pro Kang In-lee, que jogou demais esse jogo. E nas nossas análises, eu vou sempre trazer aqui pra vocês quem eu acho que foi o melhor em campo, pelo menos, né? Então, assim, gostei do jogo, tá? Um jogo muito legal pra quem gosta de futebol. Tem gente que não vai assistir porque, República Tcheca e Coreia, eu só vejo a estreia dos jogos do Brasil, no máximo Espanha, França, etc. Mas, cara, um jogaço. Quem não assistiu perdeu, quem saiu no primeiro tempo também perdeu, mas tudo certo, né? Tem que trabalhar, o jogo acaba muito tarde. Eu tô de férias da faculdade, só trabalho à tarde, então tá ótimo. Eu consigo assistir os jogos, né? Deixe seu like, compartilhe, visite as minhas redes sociais. Meu Instagram tem vídeos muito legais. Vou começar a postar no Shorts aqui do YouTube também. Uns vídeos, umas pegadas mais diferentes do que eu vou trazer aqui. Não teoricamente, não são análises, né? São vídeos mais editados, assim, mais, entre aspas, cinematográficos, vamos dizer, com alguns temas diferentes. E eu acho que vale a pena vocês irem lá, porque eu acho que vocês vão gostar. Instagram do Futimesa também, quem quiser seguir, vários vídeos de joguinhos lá, muito legal. O nosso bolão começando, tudo nos nossos stories, e o destaque do bolão vai estar lá no perfil do Futimesa, e eu vou repostar no meu Instagram para vocês verem os meus palpites, né? Falando em palpites, vamos falar os meus palpites para os jogos de hoje, né? Que eu ia falar amanhã, mas já são os jogos de hoje. Estados Unidos e Paraguai, Canadá e Bósnia e Herzegovina. Dei uma travadinha aqui, mas tudo certo. Eu vou colocar 1-0 pro Canadá, tá? O Alphonso Davies não vai jogar, mas eu ainda vejo o Canadá favorito. Beleza, a Bósnia ganhou da Itália, que também não é uma seleção que tá muito forte, mas ainda assim é uma seleção que talvez seja melhor que a do Canadá, não sei. A Bósnia ganhou da Itália, o Canadá vai estar sem o seu principal jogador, né? Mas eu ainda acho o Canadá favorito pro jogo, levemente favorito pro jogo, por jogar em casa, né? A seleção da Bósnia também não tem muitos jogadores, assim, tem o Dzeko que já tá bem velho, não tem muitos jogadores que poderiam fazer o diferencial nesse jogo, não que a seleção do Canadá tenha, mas o grande diferencial vai ser estar jogando em casa, né? Normalmente as seleções jogam em casa, assim, tirando o Catar, que é o Catar, né, também. Normalmente vão bem, a Rússia em 2018, enfim, Brasil em 2014, né? Mas a gente chegou na semifinal. Palpite pro segundo jogo, né? O palpite pro segundo jogo pra mim vai ser 3-1 Paraguai. Tem que arriscar um pouco também, não pode só ir no 1-0. Eu vou arriscar 3-1 pro Paraguai com gol de Gustavo Gomes de cabeça pra desempatar o jogo, que vai estar 1-1, tá bom? Muito obrigado a todos, redes sociais todos aí, é nóis, tamo junto.